Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje é a última aula sobre terrorismo e a última aula do curso. Como eu já lhes havia dito, não foi possível varrer todos os crimes previstos no Islã, mas aqueles polêmicos, né? Esse era o objetivo. E queria ter deixado claro na última aula que o terrorismo é um crime gravíssimo no Islã, né? Portanto, esse terrorismo cometido por grupos extremistas modernos que se dizem islâmicos contradiz fortemente a jurisprudência clássica da Sharia, né? É um ato anti-islâmico, é imoral, pecaminoso e criminoso. E não é sem razão que o terrorismo ele é um crime nos países de maioria muçulmana. No Egito, por exemplo, há uma lei de combate ao terrorismo de 2015, é a Lei 95. A Arábia Saudita também tem uma lei de combate ao terrorismo, uma lei de 2017. A Indonésia tem uma lei de 2018, a lei número 5. O Paquistão tem o seu Anti-Terrorism Act de 1997. Todos os países têm, e são penas severíssimas, né? O que mostra que o terrorismo atenta gravemente contra o senso de moralidade de um muçulmano. E nada obstante, essas penas são criticadas por grupos internacionais de proteção de direitos humanos, mas são penas duríssimas, o que revela o quanto essa prática nefasta é reprochada, condenada pelo Islã. Com isso eu encerro a aula sobre terrorismo e o curso, porém queria fazer duas considerações. Em primeiro lugar, nenhum muçulmano neófito tem que se preocupar em estudar o direito penal islâmico. Esse estudo é um plus, essa é uma preocupação dos juristas, dos sábios da jurisprudência islâmica, ou para aqueles que eventualmente se interessem. É muito comum quem tem a carreira jurídica, como um juiz, um promotor, um advogado, que seja muçulmano, é muito normal que se interessem por esse assunto. Mas é interessante porque quando a gente estuda os crimes no Islã, nós estamos estudando pecados graves, né? E estudar o conjunto desses graves pecados, de uma certa maneira, nos intera da moral islâmica propriamente dita. E podemos, portanto, carregar conosco esse forte senso de moralidade. É inegável que o Islã tem uma moral exigente, né? Então, não se preocupem, digo isso especialmente aos novatos no Islã, aos muçulmanos mais neófitos, não se preocupem em estudar esse assunto, a não ser que gostem, que queiram, né? E é um dado de cultura, não deixa de ser um dado de cultura. Ficou claro nas aulas que o direito penal islâmico não é exatamente um direito de A a Z praticado nos países de maioria muçulmana, né? Alguns crimes são inspirados, outros não. Há uma tendência para se adotarem os códigos penais típicos do Ocidente, né? Que tenham só crimes de prisão e multa. É mais ou menos assim, é como se o direito penal, o direito islâmico de uma maneira geral, estivesse para os países de maioria muçulmana como o direito romano está para os países da Europa de uma maneira geral, por exemplo, né? Para os países ocidentais, é mais ou menos isso, tá? E é importante ficar claro que, aqui vem uma segunda ordem de consideração, o direito penal islâmico ele não é a própria Sharia, né? A Sharia é um conjunto, e dentro dela há um subconjunto chamado direito penal islâmico, né? A Sharia é a lei externa, é o conjunto dos preceitos que regulam, esses preceitos entendam princípios e regras, né? Regras essas que regulam a relação de um muçulmano com outro muçulmano,
a relação de um muçulmano com um não muçulmano e a relação de um muçulmano com Deus, né? Na relação do muçulmano com outro muçulmano ou com um não muçulmano, nós temos aqui relações jurídicas, né? Relações interhumanas. E na relação do muçulmano com Deus, nós temos os atos de devoção. Todas essas regras compõem a Sharia. São regras que prevêem direitos, prevêem obrigações, deveres, proibições, faculdades recomendadas. Você não é obrigado a fazer, mas é recomendado, como o caso do jejum fora do Ramadã, né? Os jejuns semanais, a suna do profeta sobre isso, ou faculdades que são desestimuladas, não recomendadas, né? Como é o caso do divórcio. O muçulmano não é obrigado a se divorciar, nem é proibido, ele pode, mas não é recomendado, né? Então, essas regras e princípios, esses preceitos todos, compõem a lei externa, chamada Sharia. Em contraposição àquilo que se chama de lei interna, é muito comum isso no sufismo. Nem todo muçulmano é sufi, mas todo sufi é um muçulmano, né? A lei interna seria aqueles nexos íntimos do mundo espiritual que permitem ao praticante desenvolver o seu aperfeiçoamento interno, moral e espiritual e de alguma maneira ter um contato presencial profundo, pessoal e direto com a realidade divina, não é? Mas enfim, isso não é assunto para essa aula, só para fazer aqui um contraponto. Dessa maneira, eu agradeço a atenção com a qual me escutaram ao longo de todas essas aulas. Oro para que os esforços de todos vocês empreendidos durante o Ramadã sejam recompensados por Deus, e deixo aqui o meu respeito, a minha amizade e as minhas saudações, rogando a Alá que possamos todos nós nos encontrar pelos caminhos da vida, dentro ou fora das mesquitas. Até uma próxima, se Deus quiser, Inshallah.